Olá, você está no programa Transformando Vidas. Meu nome é Cláudio Mateus e hoje trouxemos à mesa um assunto de extrema relevância, a doutrina da Trindade. Existem muitos questionamentos, muitas interpretações e, por que não dizer, muitas heresias que permeiam esse assunto. Mas o que a Bíblia diz sobre essa questão? O que a Bíblia realmente fala sobre essa doutrina? E para responder essa e outros questionamentos, nós trouxemos aqui o pastor Sérgio Costa. Pastor, muito prazer, seja bem-vindo. E aí, pastor, o que o senhor diz sobre esse assunto? A Trindade. A princípio, pastor, a palavra Trindade não existe na Bíblia, isso é verdade? Pastor, antes de responder, se apresente aqui no nosso público. Obrigado por estar aqui nesse programa tão importante para a fé cristã. E esse termo Trindade realmente não tem na Bíblia, como também não tem lei da gravidade, mas você vê a lei da gravidade nas Escrituras. Sim, esse termo foi criado por Tertuliano de Cartago, no terceiro século da era cristã, justamente para combater um dos hereges por nome de Praxeas. Então aí, durante o programa, a gente vai estar desenvolvendo melhor essas teses. Né? Sim, pastor. E diante dessas questões e questionamentos, pastor, existem alguns segmentos que têm as suas interpretações próprias, como, por exemplo, o unicismo, unitarismo, triteísmo, até difícil alguns termos de poder pronunciar. O que esse segmento traz e qual é a relevância disso na nossa sociedade, no meio do povo evangélico? Como que a gente pode se precaver? Como que a gente pode se defender dessas doutrinas, dessas interpretações aí errôneas que existem, que a gente sabe que existe? Então, irmão Mateus, como eu estava dizendo a princípio, a priori, nos primeiros séculos da igreja, principalmente o segundo e o terceiro século, surgiram muitas heresias em torno da pessoa de Jesus e em torno da Trindade. E, por exemplo, o termo unicismo já estava em pauta naquela época com um homem chamado, um bispo de Roma, chamado Sabélio. Aí vem o termo sabelianismo, que vem de Sabélio. E ele era um unicista. O que vem a ser o termo? É um termo, como você diz, que soa um pouco estranho no nosso meio evangélico, mas são termos técnicos de algumas heresias que surgiram na era da igreja naqueles séculos, mas que hoje, nos dias atuais, voltou à tona em segmentos dito, entre aspas, pentecostais em nosso meio. Por exemplo, o termo unicismo quer dizer que eles creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três máscaras ou três modos de agir de uma única pessoa. Aí, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, depois a gente vai ver textos, a gente vê claramente que o Pai é distinto do Filho e o Filho é distinto do Espírito Santo. Então, era chamado um sabelianismo modalista, justo que a palavra modo vem exatamente para codificar isso. Então, por exemplo, no Velho Testamento era o Pai que estava agindo, com a máscara, vamos assim dizer. Nos Evangelhos era o Filho, e após o Pentecostes, o Espírito Santo. E o unitarismo, que é um pouco diferente do unicismo, eles creem que somente o Pai é Deus, e que Jesus é um Deus menor, e que o Espírito Santo é um Deus de terceira categoria, por conta dele estar na terceira colocação na Trindade. E a gente vê, irmão Mateus, que biblicamente não funciona assim. Existe uma hierarquia na Trindade, mas uma hierarquia funcional. Mais adiante no programa, a gente vai detalhar isso. Eu só estou dando aqui um resumo. E o triteísmo, a própria palavra em si já fala, que é a crença em três deuses. Nós somos monoteístas. Nós não cremos em três deuses. Mas nós somos acusados por esses triteístas de crer em três deuses. Correto? Então, no desenrolar do programa, a gente vai estar trabalhando melhor esses termos. Mas a priori é isso. Pastor, desde quando eu aceitei Jesus, e nós aceitamos a Jesus numa igreja pentecostal, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém,
E, pastor, eu aprendi que nós cremos em um único Deus. E a Bíblia realmente fala que existe um único Deus. Mas esse Deus ele é manifesto por três pessoas distintas: Isso. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como a gente consegue absorver essa doutrina da Trindade? E existe texto bíblico, pastor, para a gente poder defender a doutrina da Trindade? Existe como a gente tirar essa doutrina e aplicar para a vida do nosso povo? Como que a gente pode fazer isso? Explica para nós. Pois bem, antes de eu responder essa questão, essa importante colocação que o irmão acabou de pôr em pauta, eu queria apenas concluir o assunto que a gente começou. Hoje, por exemplo, nós temos grupos sectários em nossos dias, os mormons, Testemunhas de Jeová e os movimentos pentecostais Só Jesus. Inclusive, um deles, o Voz da Verdade. Em nossas igrejas, infelizmente, muitos hinos deles são cantados, correto? Veja a gravidade disso, irmão Mateus. E aproveitando o gancho até da sua pergunta, que é muito relevante, é três pessoas, mas é um único Deus. Eu vou responder aqui de uma forma teológica agora, porque o assunto é teológico, não tem como a gente responder essa questão, senão na teologia. Mas a gente vai trabalhar textos depois. Se o irmão me permitir, após, eu posso até ler 2 textos no Velho Testamento, depois a gente vai para o Novo Testamento. Mas é uma essência, uma substância, que é uma divindade. Mas 3 pessoas distintas. Então, como eu sempre, quando eu ensino isso, irmão Mateus, eu faço assim que fica fácil o entendimento. O Pai é esse Deus, o Filho é esse Deus, e o Espírito é esse Deus. Porém, não é porcentagem, irmão Mateus. O Pai tem 30% dessa divindade, o Filho mais 30% e o Espírito mais 30% para somar os 100%. Não. O Pai é pleno Deus, o Filho é pleno Deus e o Espírito é pleno Deus. Logo já cai por terra o unitarismo, onde dizem que somente o Pai é o Todo-Poderoso e que Jesus seria um Deus menor. Correto? Agora vamos para alguns textos na palavra de Deus. Irmão Mateus, no Antigo Testamento, e os ouvintes que estão nos ouvindo, é muito importante a gente salientar que no Antigo Testamento, essa doutrina ela não está muito clara como no Novo. Mas tem textos no Antigo Testamento que dá, como que eu diria, um vislumbre da doutrina da Trindade. Eu vou usar 2 textos, a priori, que eu acho de suma importância nesse assunto que nós estamos tratando, que é justamente o Shema Israel. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, e versículo de número 4, onde diz a Bíblia Sagrada: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O que acontece com este texto, que o irmão sabe tanto quanto eu, que os israelitas, os judeus, eles têm o que nós chamamos de monoteísmo absolutista. É só o Pai, é só o Yahvé, tetragrama, Yud, Re, Vav. Porém, o Moisés, quando escreve esse texto usado pelo Espírito Santo, ele usa um termo aqui, que único aqui nesse texto, é a palavra hebraica errad. E quando a gente vai para Gênesis 2:24, é a mesma palavra que Deus fala a respeito do varão deixar o seu pai e sua mãe e se apegar-se-á ou unir-se-á a sua esposa. Ambos se tornam uma carne. Vamos usar o seu exemplo aqui, se o irmão me permitir. O irmão é do sexo masculino, a sua esposa do sexo feminino, e vocês se uniram nos laços matrimoniais. Biblicamente, vocês são uma só carne. Só que você está aqui agora e ela, por certo, está lá na sua casa. Correto? Então, como que explica isso que vocês são uma só pessoa, uma só carne? Exatamente como a doutrina da Trindade. Aqui o termo único Deus, o errad, não é único no sentido de um apenas como numeral, um. E tem 2 regrinhas na matemática, irmão Mateus, que nos ajudam a fazer essa interpretação. Por exemplo, 1 mais 1 mais 1 dá quanto? 3. E agora 1 vezes 1 vezes 1?
dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Agora, 1 mais 1 dá 3. Até na própria matemática e no vezes a gente vê a trindade. Então, aqui a palavra errade é uma unidade composta, assim como o marido e a mulher. Então, nesse Deus, que é nessa divindade, que é o único, temos a pessoa do Pai, naquela ilustração que eu dei, a pessoa do Pai, que é pleno Deus, a pessoa do Filho, que é pleno Deus, e a pessoa do Espírito, que é pleno Deus. Agora eu vou ler um outro texto, irmão Mateus. Esse eu diria que é mais claro ainda. É um texto que, quando eu estava estudando a respeito da Trindade, eu ouvi um hebraísta chamado Marcelo Hebraísta dizer esse texto. E aí, estudando alguns compêndios teológicos, citaram esse mesmo versículo. Então vamos lá. Isaías capítulo 63, versículos 9 e 10. Isaías 63, versículos 9 e 10. Eu passo a ler neste momento. Diz assim: em toda angústia deles, foi ele angustiado. Já vamos pontuando o texto. Quem que é esse ele que foi angustiado aqui? Pessoa do Pai. Vamos continuar a leitura. E o anjo da sua presença. Quem que é o anjo da sua presença? O Senhor Jesus, que o salvou. E por último, no versículo 10, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. O irmão observou como que é distinto aqui as três pessoas? O ele, do versículo 9, é a pessoa do Pai. Só que isso, como eu disse já a priori para o irmão, no Antigo Testamento, essa doutrina ela está de forma implícita, como este texto. Mas no Novo Testamento, ela já está de forma explícita. Ok? Nós podemos já trabalhar até alguns textos nesse quesito. E até também, né, pastor? Essa palavra implícita, é isso o termo usado? Isso. Também está ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Exato, onde ali é um plural majestático. Porque ali, se caso, por exemplo, houvesse, não tinha necessidade de usar o plural. O próprio Deus, quando ele se apresenta para a humanidade, porque o que eu vejo e eu acho interessante, fantástico na Bíblia é que Deus ele não tenta provar, ele simplesmente mostra quem ele é. E ele não tem essa preocupação de ficar mostrando, tentando provar. Ele simplesmente diz quem ele é. E aí, nesse caso, ele fala assim, ó, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Dá a entender, pastor, que ali já está mostrando claramente que não é só um. Exato. Até voltando até um pouquinho atrás, irmão Mateus, no próprio versículo 1, como você bem disse, Deus não procura em versículo nenhum. A Bíblia contém 31.173 versículos na versão portuguesa, né, que nós usamos. Mas nenhum desses versículos Deus procurou provar a sua existência. A Bíblia já começa com o vocábulo, no princípio criou Deus. E a palavra Deus ali é Elohim, que é exatamente um plural majestático. Então nós vemos logo no primeiro versículo da Bíblia a ação plena, de forma implícita, obviamente, mas a ação da Trindade. Versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Só que quando a gente vai para o Novo Testamento, o apóstolo João, no capítulo 1 do seu livro, versículo 3, diz que quem criou lá foi Jesus. Ele estava lá. É verdade. E no capítulo, também em Hebreus 1, versos 2 e 3, diz que foi ele que herdou toda a criação e ele criou também. E ainda salientando mais um texto em Colossenses 1, 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo é muito dissertativo dizer que ele criou e que tudo foi feito para ele e sem ele nada que se fez foi feito. Então é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu diria assim de uma forma muito didática. Se o A usa o B para fazer, mas quem fez foi o B. Então vamos dizer, a pessoa A é o Pai, a pessoa B é o Filho. E o Espírito Santo da vida e da formação na criação. Então nós vemos claramente, do Gênesis ao Apocalipse, essa doutrina clara na Bíblia Sagrada. Por isso, irmão, volto a frisar, não tem vez para unitarismo, unicismo e para o triteísmo. A Bíblia é clara nessa doutrina. Norman Geisler,
um grande erudito americano, um defensor da fé cristã, ele diz assim: a Trindade vai além da razão, mas não é contra a razão. O Antigo Testamento, ele, como muitos eruditos e muitos professores de teologia, eles dizem que é sombra das coisas futuras. Então, aqui a doutrina, ela salta das páginas da Bíblia para trazer um melhor esclarecimento para aqueles que tendem a querer conhecer um pouco mais de Deus. Como no caso aqui da Torre de Babel, onde Deus diz: desçamos para confundir, para que eles não progridam nesse seu intento de construir aquela torre. Não é isso, professor? Exato. Então, como nós estamos falando, são textos que apontam para a doutrina da Trindade. Mas, como nós bem estamos salientando, ela vai ser bem pregada, bem escrita no Novo Testamento, de forma explícita. Mas ela é uma doutrina bíblica. Aí, irmão Mateus, vou até aproveitar o gancho dessa sua colocação da Torre de Babel e do façamos. Os hereges, que são esses unicistas, unitaristas e triteístas, eles pegam contra nós que somos monoteístas, mas não absolutistas, ou seja, nós somos monoteístas, nós queremos um único Deus, porém manifesta em três pessoas distintas. Então a essência é una, mas as substâncias, que no grego é hipóstasis, e aí nós, no latim, é persona, que vem a ser pessoa. O que precisa para ser uma pessoa? Por exemplo, você é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Para ser uma pessoa tem que ter sentimentos, emoções e inteligência. E nós vemos, por exemplo, em Gênesis 6, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não é um sentimento? É um sentimento. Lógico que isso na Bíblia, na linguagem teológica, se chama antropomorfismo. Da forma de Deus a um sentimento humano, que é o antropopatismo, na verdade. O antropomorfismo é quando dá forma o anjo do Senhor, o braço de Deus, a mão de Deus, o nariz de Deus e assim por diante. Correto? Então, pegando esse gancho que você já bem colocou em pauta, os unicistas, unitaristas e treteístas nos acusam de adorar três deuses. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. É um único Deus. Até porque em Gênesis 1:26, em todos esses outros textos que você já citou, Gênesis 3:22, essa passagem da Torre de Babel, você vai para Gênesis 18, quando aqueles três personagens vêm até a tenda de Abraão, um deles ali é chamado de Senhor, que é o Yud-Re-Vav-He. E ele foi adorado por Abraão. E ele deu o veredito que Sara ia engravidar. Quando ela ria atrás da tenda, ele falou assim: riste do Senhor? Porventura alguma coisa impossível para Deus? E a velha de 90 anos gerou, para provar que quem estava falando ali é o Yud-Re-Vav-He, é o Deus Todo-Poderoso. Então nós somos acusados por esses segmentos sectários de adorar três deuses, mas nós temos um monoteísmo não absolutista, mas uma unidade composta, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aproveitando também a colocação que nós já fizemos da palavra Trindade, quando eu disse para o irmão, Tertuliano de Cartago, ele se opondo ao sabelianismo modalista, que é exatamente essas fases do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que ele cria. Na verdade, ele cria que o Pai foi crucificado, para você ter uma ideia. Olha que absurdo. E quem morreu na cruz foi o Pai. Então a Bíblia refuta isso plenamente, porque na cruz, em Mateus, em Lucas, em Marcos, em João, principalmente em Lucas, o que Jesus fala? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se ele é o único pessoa, ele estava entregando o espírito para ele mesmo? É uma regra básica. Exato, é uma regra que na hermenêutica, o que a gente faz? Aquelas perguntinhas básicas de terceira, quarta série. Quando, por quê, onde. Então, se eu perguntar, por exemplo, São João 8,17, Jesus está repreendendo os fariseus, os anciãos, e dizendo: na vossa lei, tá, lá em Deuteronômio 22, 2 testemunhas é má, 2 a 3. Eu testifico de mim e testifica também o Pai. Ou seja, eles queriam apedrejar ele por ele ter falado isso. Correto? Então, esse termo Trindade foi desenvolvido por Tertuliano de Cartago, que era um advogado convertido ao cristianismo, que muito ajudou nessa doutrina da Trindade.
Mas eu digo para o irmão, conforme a gente vai conversando e vai estudando, irmão Mateus, Tertuliano ajudou muito a história da igreja, nesse compêndio que ele cria essa palavra, mas ainda ficou algumas pontas soltas. E lá no credo de Atanásio vai ser amarrada essas pontas. Quando a gente vai desenvolver o credo de Atanásio, ali ele fala assim: nós adoramos uma trindade e unidade. E unidade. E uma unidade na trindade. Agora, deixa eu só fazer mais uma colocação aqui, se o irmão me permitir. No Antigo Testamento, nós vemos a trindade na unidade, porque quem mais aparece é o Pai, né? Que é o único Deus. No Novo, não, já é o contrário. É a unidade na trindade, pois N textos, mostram distintamente o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Correto? Correto. É como que se houvesse aquele período de tempo em que o Pai trabalhasse, houvesse o período de tempo em que o Filho trabalhasse, e há o período de tempo em que o Espírito trabalha, mas não desalinhado, tudo ajustado, um corroborando para que as coisas aconteçam e fluam mais ou menos por aí, né, pastor? Olha, você me fez lembrar um termo que no nosso meio evangélico, diga-se de passagem, é um termo muito pouco falado, e soa até um pouco estranha a palavra, mas você já ouviu falar no termo pericorese? Pericorese foi um termo desenvolvido por João Damasceno, num dos séculos da igreja, que quer dizer exatamente isso que você acabou de colocar. Por exemplo, na hora que o Pai está agindo, principalmente no Antigo Testamento, o Filho e o Espírito Santo estão apoiando ele, porque há uma harmonia plena na Trindade. A palavra pericorese quer dizer dançar em roda. Você já viu quando tem no parquinho o gira-gira? Uma criança senta, várias crianças, e uma roda a roda. Porque a palavra pericorese quer dizer dançar em roda. Então é um no outro, irmão Mateus. Quando eu digo aqui, o Pai é o pleno Deus. O Filho é o pleno Deus. O Espírito é o pleno Deus. Se o Espírito está agindo, o Pai e o Filho estão glorificando o Espírito. Está ajudando ele a trabalhar. Se o Filho está agindo, o Filho, o Espírito Santo e o Pai estão trabalhando em comum acordo. Nunca houve, até eu digo mais, antes de Bíblia existir, antes do universo existir, na eternidade, eles já mantinham esse papel de pericorese, um no outro. Glória a Deus. Jesus, no ministério dele, por exemplo, diz assim: vocês não creem que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? É o pericorese. É o dançar em roda. Quando o Pai está em evidência, o Filho e o Espírito ajudam ele. Por exemplo, vamos dar uma palhinha aqui no plano da salvação. Quem é que projetou? O Pai. Quem é que veio fazer, vamos dizer assim, a parte mais difícil? O Filho. Se humanizou, se encarnou e ali Deus homem. Por que ele tinha que ser Deus homem? Aqui nós temos que dar uma palhinha na soteriologia, né? Porque se ele fosse só homem, ele salvava só ele. Mas nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós temos que entender que a pessoa de Cristo passou pela cruz. Porque a pessoa de Cristo não tinha como separar ela metade, metade. Mas ele agradou o Pai, porque Deus, o Pai, depositou nele toda a ira. E a Bíblia diz em Hebreus 9,14 que foi pelo Espírito eterno que ele se entregou. Então o Espírito Santo está em evidência até a cruz. O Pai o levou até a cruz, descarregou nele toda a sua ira, mas a sua justiça também foi satisfeita. Olha que coisa linda que temos aqui. Então a Trindade, agora eu vou dizer uma coisa aqui, irmão Mateus, e os irmãos que nos ouvem, aquele que vai ter acesso a esse vídeo, de muita preocupação na minha pessoa, que tem me dedicado um pouco a fundo nessa doutrina. Se uma pessoa que se diz cristão, preste bem atenção, e massacra a doutrina da Trindade, sendo unicista, unitarista ou triteísta, ele corre risco de perder a sua salvação. Por quê? Porque essa doutrina é a espinha dorsal do cristianismo. Que é como se estivesse negando, né, pastor? Exato. Porque se eu falo que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica, se eu desmerecer qualquer pessoa, eu estou desmerecendo quem? O único Deus. Correto? É sério, hein, pastor? É muito sério. Essa doutrina, eu tenho me dedicado um pouco, Mateus, nesses últimos meses, nessa doutrina, porque é uma doutrina, irmãos, eu estudando, eu gosto muito de soteriologia,
gosto de cristologia, que é a minha paixão, gosto de escatologia, mas eu tenho me detido nessa doutrina de uns meses para cá. E eu tenho observado, como disse Agostinho de Hipona, posso contar essa? Agostinho de Hipona estava na praia e um menino pegando a água com um caminhãozinho, fez um buraco na areia e colocava a água naquele buraquinho. E ele batendo cabeça para entender essa doutrina. Porque Agostinho de Hipona foi um que descortinou essa doutrina no século IV e V. O bispo lá de Hipona, né? No norte da África. E ele observando aquele menino, ele chegou até no menino, bateu no ombrinho do menino e disse assim: menino, o que você está fazendo? Eu estou tentando tirar a água do mar e colocar aqui nesse buraco. Eu vou esvaziar o mar. Pô, mas não tem como. O Espírito Santo, que não se engana, irmão Mateus, falou no coração dele. E você está querendo entender a doutrina da Trindade? O mistério da Trindade? Esse menino esvazia o mar, mas você não consegue entender esse mistério. Então eu volto na frase que eu já, refrisando a frase que eu já disse do Norman Guy. Doutrina da Trindade, como que o finito, eu, Sérgio, você, Mateus, e você que me ouve, vai compreender o infinito? Como que o vaso de barro vai compreender a excelência do poder de Deus? Então essa doutrina é bíblica 100%. E nós só acreditamos nela com a palavrinha mágica em nosso meio. Sem a fé não se agrada a Deus. É verdade, correto. E ainda com relação a esse assunto aí da salvação, a própria Bíblia vai dizer que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, é como que dizer, ou melhor, dizendo, é o espírito do anticristo. Ele vai negar, ele vai tentar de todos os meios negar. E eu me recordo agora de um texto que fala assim: examinais as escrituras, porque contém nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Isso. Ou seja, quem crer em Cristo, como diz a Escritura. E a Escritura diz e mostra e deixa claro a existência de um Deus que se manifesta em três pessoas distintas, né, pastor? Exato. Até aproveitando essa questão, um Deus é uma essência, uma substância, uma divindade. A gente pode usar esses termos intercambiáveis, não tem problema. Mas três pessoas, nem no latim Tertuliano trouxe persona. Já os pais capadócios, irmão Mateus, eles não gostavam muito desse termo persona, porque quando a gente fala pessoa A, pessoa B, pessoa C, parece que é três. Né? De fato é três. Mas como que três vai ser um? Né? E um vai ser três nesse sentido. Só que nós temos que entender, irmão, que a essência é espiritual. Deus é um ser espiritual, ele é espírito. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. Então, os pais capadócios, eles falavam é um termo grego, hipostasis. O que significa hipostasis? Maneira de ser. Aí fica mais claro. Então, por exemplo, o pai tem a sua maneira de ser, o filho tem a sua maneira de ser e o espírito tem a sua maneira de ser. Por exemplo, vamos apimentar mais um pouquinho. Dos três hoje, vamos falar hoje. Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu depois de 40 dias e está à destra do Pai Todo-Poderoso. Isso tem N textos no Novo Testamento. Então, o único que tem um corpo físico lá em cima é o Filho. Nisso já difere. Então, o Tertuliano dizia o seguinte: é uma substância, nessa substância, nessa essência, tem todos os atributos da divindade. Por exemplo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente, mas não são três onipotentes, é um onipotente só. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno, mas não são três eternos. Porque se nós falar que é três eternos, logo nós estamos no triteísmo. São três deuses. Então é um eterno só, é um onisciente só, é um onipotente só, é um imutável, incomparável. E assim a gente fica a noite inteira falando dele aqui. É como que se, em resumo, o que une é a divindade. E a divindade habita toda essa substância, a eternidade, enfim, tudo que é tributos de Deus, ela habita na divindade.
E cada pessoa da Trindade, que é distinta, ela tem essa. É o que une, né, pastor? Exato. É muito importante essa sua colocação, porque quando a gente fala assim, ó, vamos mexer um pouquinho na geração eterna de Jesus, para a gente entender esse ponto que você está colocando. Porque Jesus tem dupla geração, né? Pela Bíblia, estou falando. É a geração eterna, que ele nasce, ele é gerado do Pai, não é que ele nasce, ou é criado, né? O termo aqui é gerado. Gerado é diferente totalmente de criado, né? Ele é gerado na eternidade. Aí esses grupos sectários, irmão Mateus, veja como que é grave essas heresias. Eles dizem assim, então, num passado remoto, tinha o Todo-Poderoso, que é a essência do Pai. E aí passou-se um tempo na eternidade, o pai resolveu, ele estava se sentindo solitário, e resolveu criar, eles usam o termo criar, eu não gosto e é refutado plenamente esse termo, porque não é criar, é gerar. Porque o Ário, por exemplo, no Concílio de Nicéia, ele dizia que Jesus foi a primeira das criaturas de Deus. Então não cria nele como divino, correto? Ele passou a existir num momento de tempo. Então ele não era pleno Deus como Pai. Isso é uma heresia, que foi combatido veemente no Concílio de Nicéia em 325 da nossa era. Então, voltando aqui no gancho que eu estava falando, não é assim um dia na eternidade, Deus estando solitário, Deus o Pai, resolveu criar o Filho. Não. Quando a gente fala de geração eterna, veja a profundidade disso aqui, irmão. O Pai gerou o Filho, mas quem que o Pai gerou? A pessoa do Filho. Porque a essência do Filho já existia. Porque está no princípio, né, pastor? Exato. São João 1,18 diz: o Filho, o Verbo, estava no seio do Pai. O seio ali fala do coração, é uma intimidade. Porque o coração fala de intimidade. Então, o Senhor Jesus, como Verbo, é o Logos divino, estava escondido em Deus, na essência do Pai. E aí, ele aparece, vamos dizer assim, ele é gerado na eternidade. E quando eu falo de eternidade, eu não estou falando de tempo e de espaço. Eu estou falando de um tempo que não existia tempo. Por isso que em Isaías 9,6 vai dizer: Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Deus forte, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Miqueias 5,2 vai dizer que desde os tempos da eternidade. Então, essa geração eterna e o Espírito procedendo dos dois, agora eu vou explicar os termos para o irmão e os ouvintes nos entenderem melhor. Quando eu digo que o Pai gerou o Filho, não é a essência do Filho que foi gerado. Olha que importante que é isso aqui. É a pessoa do Filho. E aí nós vemos na Bíblia que a pessoa do Pai sempre vem em evidência, porque é uma questão funcional. O Pai só pode ser chamado de Pai porque tem um Filho na eternidade. Se ele não tem Jesus como o Verbo, dizendo assim, como Filho, ele não pode ser Pai nunca. Mas é na eternidade, ou seja, ele nunca ficou sozinho. Lembra que eu falei do pericorese? Volta lá. Na eternidade, eles viviam essa relação íntima e mútua, de respeito, de amizade, de amor. O que permeia a essência divina é o amor. Correto? Então, quando Jesus é gerado na eternidade, é a pessoa dele. Aí vários teólogos, vários séculos da igreja, Turretin, por exemplo, o próprio Calvino, dissertou o seguinte, meu Mateus: não é a essência que é gerada. A essência é uma só. Lembra que nós estamos sempre existiu, né? Exato, sempre existiu. Mas é a pessoa que é gerada. Então o filho só pode ser filho porque tem um pai. E o pai só pode ser pai porque tem o filho. E o espírito só pode ser espírito porque procedeu dos dois. Glória. Amém? Amém. Isso é para a honra e glória do Senhor. Essa doutrina é clara. E aí, pastor, já passando, é óbvio que no Antigo Testamento tem diversos textos que vão comprovar e corroborar com aquilo que o senhor está falando. Agora, é clássico, pastor, a forma como que o Novo Testamento deixa claro essa doutrina para nós ali no batismo de Jesus, né, pastor? Exato. Nós temos no batismo de Jesus, que eu digo sempre quando prego sobre a Trindade, que é um dos textos mais claros do Novo Testamento. Jesus está sendo batizado, Mateus 3, né, Lucas 3, está também correlatos, né? Jesus está sendo batizado por João Batista, que é seu primo, o profeta,
o céu se abre, a voz do Pai fala, veja como que é distinto. Não tem como, irmão. O herege cai por terra aqui. Porque o Pai está falando, Jesus está sendo batizado e o Espírito Santo vindo sobre a cabeça do Filho em forma corpórea, como de uma pomba. Então ali é distinto. E aí o próprio Jesus, nós vamos ler alguns textos, se o irmão me permitir, se à vontade. Mateus 28, 19, aí já é o próprio Jesus falando. Vamos lá, Mateus 28, 19. O próprio Jesus aqui depois de ressurreto, né? Ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Eu destaco aqui, irmão Mateus, que a palavra nome é singular. Não está em nomes, é no nome. Só que vai distinguir agora as pessoas, ó, em nome do Pai. Isso aqui no grego é muito clássico, porque ele fala assim, ele distingue, ó, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mostrando a distinção das pessoas. Então, voltando àquele gancho que eu estava dizendo há pouco, quando ele é gerado na eternidade, a pessoa dele, ele, de maneira nenhuma, em essência, ele é menor que o Pai. Mas, ele é distinto. O que é distinto? É distinto porque o próprio Jesus distingue aqui, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. Mas não é 3 nomes no caso. É um nome só. E no grego aqui é noma. Né? Glória a Deus. E nós vemos, irmão Mateus, textos clássicos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que diz a Bíblia no versículos 4 a 6. E sabe que eu quero dizer uma coisa para o irmão antes de eu ler? A Bíblia, ela não se preocupou em mostrar, em certas passagens, a ordem do jeito que está aqui em Mateus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já para mostrar para nós que não existe uma hierarquia nessa trindade. Que o Pai é o maior, que o Filho é o menor e que o Espírito Santo não é um Deus de terceira categoria, como os Jeová prega, que ele é uma força ativa. Veja o perigo da heresia. Olha, eu vou ler e o irmão vai pegar. Olha aqui, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito que é a terceira pessoa vem primeiro aqui. Então, verdade. Há um trocadilho nas Escrituras. Paulo, principalmente, ele faz muito isso. Ora, ele coloca o Espírito em primeiro. Ora, ele coloca o Filho em primeiro. Por exemplo, nós sempre fazemos no final dos nossos cultos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Veja que ali o Filho vem primeiro. Aqui o Espírito vem primeiro. Senão, vejamos, eu vou continuar a leitura. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha o versículo 5. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra Senhor que o irmão conhece, é o grego Kyrios. E o Kyrios, ele pode ser chamado, eu posso falar por educação, chamar o irmão de Senhor. Mas o contexto aqui vai distinguir que esse Senhor é a divindade. Ok? É o Senhor Jesus, é o Salvador. E aí, por último, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus aqui falando da pessoa do Pai. Quando a palavra Deus vem sem o artigo, se refere muitas vezes à pessoa do Pai. Entendeu? Então veja bem aqui, ó. E é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E tem outros textos. A gente poderia ler Efésios, que fala lá um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora, esse de 1 Pedro aqui é interessante não ler. Porque aqui vai ter um trocadilho que eu falei para o irmão. Vamos lá? Vamos lá. 1 Pedro, 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Veja bem, ó. Aqui o apóstolo Pedro vai fazer uma distinção. A pessoa do Pai vem primeiro, depois vem a pessoa do Espírito e por último a pessoa do Filho. Então veja que na Trindade, irmão Mateus, com base no texto, eu vou ler depois a gente ficar comentando, eleito segundo a presciência de Deus, Pai. Tem um artigo na frente, o Pai. Em santificação do Espírito, letra maiúscula é o Espírito Santo. Para a obediência e aspersão do sangue de
Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicados. Então vamos pegar esses 3 textos que nós lemos. Lembra lá? O primeiro texto que eu li, o Pai vem primeiro, no batismo, o Filho vem em segundo, o Espírito em terceiro. No segundo texto de Coríntios, o Espírito vem primeiro, Jesus no meio, o Pai por último. Em Pedro, o Pai primeiro, o Espírito no meio e Jesus por último. Então não há uma hierarquia de subordinação nessa trindade. O que há é uma subordinação voluntária do Filho ao Pai para executar o plano da salvação. Do Espírito, quando é enviado do Pai no Pentecostes. É o pericorese, entendeu? Quando um está em cena, os outros 2 estão apoiando. É aquele assunto que a gente tinha conversado no começo. Exato. Enquanto o pai está operando, o filho e o espírito está corroborando e vice-versa. E aí dessa forma. Pastor, e com relação à aplicabilidade de tudo isso, né? Nós vemos que no Antigo Testamento o Senhor Deus trabalhou de forma clara com o povo de Israel. E aí depois teve a vinda, o advento, né, digamos assim, né, a vinda e a manifestação do Filho de Deus, do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que João Batista dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o ministério de Jesus, relâmpago, meteórico, mas com uma grande eficácia, trazendo o homem para próximo de Deus. E hoje o ministério do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ainda com relação àquela fala que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando, e depois fala sobre batizar no nome do Pai, o próprio Filho, o próprio Deus, Jesus Cristo, Deus, falando sobre a existência da Trindade, né? Falando o Pai, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí, pastor, a gente vê as pessoas sendo batizadas somente em nome de Jesus. É como que se estivesse negando também a Trindade, não é isso, pastor? Exato. Eu vou salientar aqui de uma forma bem incisiva, porque em matéria de doutrina, eu sempre digo o seguinte: costume é local. Mas doutrina, eu brinco lá onde eu pastorei, bom, Mateus, e doutrina é aqui nos olhinhos puxados, no Japão. O que eu prego aqui, o que eu estou falando aqui hoje, eu prego em qualquer lugar do planeta Terra sem mudar uma vírgula, porque é uma doutrina central das Escrituras. Então, respondendo a sua questão, você sabe que uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Aliás, é a primeira regra da hermenêutica. É a arte de interpretação dos textos. Os hereges desse movimento só Jesus, inclusive o Voz da Verdade é um deles, batiza só em nome de Jesus, que só Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é esse Jesus, que é esse Deus único, não crê na Trindade como nós cremos. E esses movimentos só Jesus, que batiza só em nome de Jesus, o irmão sabe aonde que começou isso, irmão? Paz do Senhor e os senhores que me ouvem, no movimento da Rua Azul. Após o derramamento do Espírito Santo, um camarada veio, trouxe essa doutrina, um outro alemão escutou e começou a propagar essa doutrina e ninguém segurou mais. E batizar só em nome de Jesus. Porque lendo Atos 2,38. Vamos pontuar o texto? Atos 2,38. Aliás, irmão, sabe qual que é a distinção que eles fazem, esses hereges? É justamente pegar aquela matemática que 4 vezes em Atos está batismo em nome de Jesus. Depois eu vou fazer uma pergunta para o irmão não precisa responder, mas eu quero deixar no ar para os ouvintes pensar. E a gente vai responder com base na palavra de Deus, ok? Mas deixa eu ler o texto primeiro. Atos dos Apóstolos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí eles fazem essa matemática santa, vamos assim dizer, que de santa não tem nada. Aqui está dizendo em nome de Jesus, lá em Atos 8:16, em nome de Jesus,
Lá em Atos 10, 44, a seguir, em nome de Jesus. Em Atos 19, a partir do 6 e 7, em nome de Jesus. E aí, parece que pegou a gente agora, né? Como é que nós faz para sair dessa? Simples. Então, eu vou te perguntar, eles estão certos? Não precisa responder que a gente vai trabalhar. Não é assim que se faz uma hermenêutica do texto. Nós acabamos de ler um texto onde o próprio Nazareno, o mestre da Galiléia, está dizendo, depois de ressurreto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato é, irmão Mateus, que nos primeiros séculos da igreja, não encontramos, a não ser no Didaquê. O que é o Didaquê? Eram os escritos dos judeus nos primeiros séculos da igreja, no primeiro século, registrando alguns acontecimentos da igreja. E nesse Didaquê, está lá a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a pergunta que não quer calar agora, com base na hermenêutica bíblica, se eu estou dizendo que tem 4 vezes e Jesus está falando uma só, parece que a gente entrou no estreito agora, né? Porque 4 contra 1, nós perdemos. Mas não é assim que se faz a interpretação. Eu diria para o irmão, se Jesus está falando, e eu colocasse Jesus e Pedro, quem que nós ia aceitar o ensino? Jesus. Obviamente que o Senhor Jesus, mas isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmão Mateus, é o seguinte. O segundo ponto, irmão Mateus, é o seguinte. Não é assim. O que o irmão entende por uma... Me permita pegar um copo aqui para dar uma ilustração para aquele que nos ouve. Esse copo, ele tem uma forma. Ele teve uma máquina, uma indústria, e tinha uma matriz. Para fazer ele nesse formato, nesse diâmetro, nessa altura, e o conteúdo que é 200 ml. Cabia aqui 200 ml. Ele pegou a matéria plástico, a máquina tinha uma forma nessa máquina, nós chamamos de matriz da indústria, para fazer milhares de milhões de copos a ser vendido no Brasil e no mundo. Correto? Então, voltamos à questão. Quem instituiu a forma batismal? A forma. O dono da igreja. Agora, se o outro A, B, C, D vem mudando a fórmula, não é culpa do dono da fórmula. Correto? Mas eles não mudaram a forma. Pelo contrário, aqui Pedro está pregando, irmão. Quando o irmão está pregando na igreja e tem um pecador para aceitar Jesus, o que você fala? Em nome de Jesus, entrega a tua vida para o Senhor. Quando você vai orar para o enfermo, em nome de Jesus, recebe a cura. Sabe por que eu cheguei nessa conclusão, meu querido? Simples. Todas as vezes em Atos, a fórmula não é idêntica. Aqui, por exemplo, está assim, ó. Vamos ler os textos e nós vamos captar essa informação. Em nome de Jesus Cristo. Então, guarda essa frase. Vamos lá para 8:16. 8:16. Isso é muito importante. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lá está em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui já está em nome do Senhor Jesus. Agora vamos para 10:44, se não me foge a memória. É de 44 a seguir, na verdade, mas é o 48. Ele mandou-lhe que fossem batizados em nome do Senhor. Então, na primeira menção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na segunda, em nome do Senhor Jesus. Na terceira, em nome do Senhor. Agora vamos para Atos 19. Atos 19, versículo número 5. O apóstolo Paulo aqui. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, repetiu em nome do Senhor Jesus. Então, nós temos em nome do Senhor, vamos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor e em nome do Senhor Jesus. Se é uma fórmula, tinha que estar idêntica nos 4 textos, como Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu diria o seguinte para nós fechar essa questão. Você acha que 50 anos depois do advento do Messias, onde ele vai sendo assunto ao céu, os apóstolos já começou a desobedecer a ordem do mestre? Por que não há nenhum registro, a não ser esse que eu falei para o irmão?
Porque uma prática que era consagrada, que era corriqueira, e havia batismos com frequência na igreja primitiva, não havia necessidade de ficar repetindo a fórmula. Por escrito, vamos assim dizer, mas verbalmente eu creio que todas as vezes que a igreja primitiva e os séculos posteriores iam batizar, recorrer às palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu acho que também até para distinguir também, né, entre o batismo de Jesus e o batismo de João, né? Exato. Porque tinha muito aquilo. Você foi batizado aonde? No batismo de João. É o caso de Atos 19. Aqueles 12 varões tinham sido batizados só no batismo de João. Dá para entender também dessa forma. Aquele que é batizado segundo o batismo instituído por Jesus. E qual é o batismo instituído por Jesus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traz também essa ideia, né, pastor? Amém. Exato. Para distinguir exatamente as pessoas da Trindade. São pessoas distintas. Como sempre nós estamos colocando. A essência é uma só, mas as pessoas são distintas. Tertuliano, irmão Mateus, ele foi, como eu disse, ficou umas pontas soltas que os credos posteriores foram amarrando, mas ele contribuiu muito para a doutrina da Trindade. E os hereges, inclusive, questionam que essa doutrina é uma doutrina pagã por ele ser um bispo da Igreja Católica, que se converteu ao cristianismo. Mas não procede. Por quê? A base da doutrina, ela é bíblica, 100%. Então, se Tertuliano, pós-convertido ao cristianismo, criou o termo, porque Deus usou para isso. Ele não só criou esse termo, mas ele criou 509 novos substantivos. Ele criou 284 novos adjetivos, isso tudo no latim, que ele falava latim. E 161 verbos na língua latina. Então, ele contribuiu muito para o cristianismo. Agora, voltando à questão, nós temos que trabalhar o seguinte: a Bíblia fala textualmente, aí nós recorre à palavra, que o Pai é Deus, ele é chamado de Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Porque a Bíblia narra textos, N textos, onde a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Ok? A gente podia recorrer a esses textos, né? Por exemplo, você vai em 1 Coríntios 8,6, Paulo vai dizer lá que há um único Senhor, um único Deus. Na parte B do versículo, ele diz, há um único Senhor. No único versículo tem a divindade do Pai e de Jesus. Você pega Atos 5, por exemplo, lembra a passagem de Ananias e Safira? Pedro repreendeu Ananias e diz assim, por que mentistes a Deus? E aí ele fala, mentiu ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Você pega Colossenses, esse eu até prefiro trabalhar, irmão, aqui na Bíblia. Vamos lá para Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. O que estava acontecendo? Vamos puxar um pouquinho da história aqui de Colosso. A igreja de Colosso, irmão, era uma igreja que a heresia estava minando ela. A heresia estava minando ela. E uma das heresias era o gnosticismo. Outra heresia era o culto aos anjos. Outra heresia é que a matéria, o gnosticismo pregava o quê? Que a matéria não presta. Então Jesus não podia ser Deus. Porque se ele se encarnou e tinha um corpo físico, logo ele não pode ser Deus em plenitude nunca. Mas olha o que o apóstolo Paulo é taxativo. Nós vamos trabalhar isso aqui na exegese agora, nos termos. Vamos lá, 2:9. Porque nele, vamos fazer perguntinha de terceira e quarta série aqui para nós interpretar. Quem que é esse nele aqui? Jesus. Nele habita. Que aqui a palavra grega aqui não é passear, é morar permanente. Inclusive está no singular e no presente. Nele não habitou e nem vai habitar. Nele habita corporalmente, nos somáticos dele, no corpo dele. Já que ele dizia que o corpo não prestava, Paulo está dizendo que o corpo do meigo nazareno presta, porque habita nele a plenitude da divindade. A palavra divindade aqui é a única vez que essa palavra aparece no grego do Novo Testamento. É theotes. O theotes quer dizer divindade. Então, traduzindo em miúdos, Paulo está dizendo, nele, Jesus, no corpo dele, habita a plenitude de Deus, do Theos. Porque Deus é Theos.
Então, quer dizer, a divindade, o Theos é abstrato, porque o Theos ele pode ser tanto o nosso Deus como qualquer Deus pagão. Mas a divindade desse Theos habita no corpo do Senhor Jesus. Aí Paulo vai dizer que é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, no corpo dele está a plenitude da divindade. Sempre esteve, irmão Mateus. Filipenses 2, quando diz que ele esvaziou, não esvaziou da divindade. Não é a doutrina kenose que prega os hereges aí, não. Ele esvaziou da glória. Ele deixou o posto. Posso dar uma ilustração aqui para clarear melhor para os nossos ouvintes? Eu e você é dono de um navio. Nós dois somos donos do navio. De repente, o navio, pegamos uma tempestade, o navio vai afundar. E eu digo para você, nós dois somos donos. Temos a patente do navio. Eu falo, meu companheiro Mateus, eu vou me despir dessas vestes de dono. Eu vou vestir a veste de marinheiro e vou salvar o nosso navio. Aleluia. Foi exatamente o que o filho fez. Quando houve a proposta do Pai, conforme Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, sentou-se à destra do Pai das alturas. Então, quer dizer, houve uma proposta no céu. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O filho disse para o pai, eu vou. O pai não podia vir. Porque o herege, o sabélio, que vem o termo sabiranismo, ele dizia que quem morreu na cruz foi o pai. Isso é inadmissível, porque como que o filho vai enviar o pai? Sempre ao contrário, a hierarquia funcional, entenda? Eu estou batendo bem nessa tecla. Não existe hierarquia na Trindade que um é maior e outro é menor. Porque eu já provei na Bíblia que o Filho tem corporalmente nele a plenitude do teórico, da divindade. Ele é Deus pleno, como é homem pleno também. Mas por conta, para salvar o navio, que é nós, os pecadores, ele se fez de Maria. O apóstolo Paulo disserta isso muito bem. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por apego ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, a forma de servo e foi até a cruz. Mas é a parte B, não lê, só lê até aí. Mas e o 9 e o 10? Pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Então veja, irmão, são plenos, os três é pleno Deus. Não é três deuses, nós sempre estamos batendo essa tecla. É uma essência, é uma substância, é uma natureza divina, é uma divindade, é uma deidade, porém manifesta em todas as escrituras na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. O pastor, aí, com relação ainda à Trindade, eu acredito que deu para esclarecer bastante sobre essa importante questão, pastor, porque se a pessoa pecar em um desses entendimentos, a pessoa corre um sério risco, né, pastor, de negar o próprio Deus, de negar a divindade. Porque se eu nego que Jesus veio em carne, eu estou negando a Deus. Se eu nego que o Espírito Santo é Deus, que ele é apenas uma força ativa, eu também estou negando a Deus. Então, por isso, foi de grande valia a nossa conversa aqui. É lógico que tem muita coisa para falar ainda, hein, pastor? Eu não teria nem tempo para poder destrinchar tudo aquilo que a Bíblia fala, mas em tese, em síntese, é importante falar que a doutrina da Trindade não é algo do imaginário humano. Pelo contrário, ela salta das páginas da Bíblia e esclarece a nossa vida, porque como ainda que Tertuliano tenha deixado algumas pontas soltas, e ao longo da história os nossos pais na fé, os nossos patriarcas que foram dando continuidade, vieram amarrando, vieram aperfeiçoando essa doutrina, a gente vê que na Bíblia não existe ponta solta. Eu vou até aproveitar que o irmão me instigou aqui. Olha para o irmão ter uma ideia. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Na história da igreja, nós estamos falando de um homem, Justino Mártir, do ano 100 a 165 a.C. Eles não tinham livros teológicos que nós temos hoje. Não tinha como ele estar fazendo isso que a gente está fazendo. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Esse homem
foi um dos apologistas do século II. Ele diz assim, ó, diz que o ministro de culto que louva e glorifica o Pai do universo através do nome de seu Filho e do Espírito Santo. Então veja bem, eles não tinham ainda a doutrina formulada como nós temos hoje, mas eles não pecavam na doutrina, eles defendiam com unha e dente a doutrina da Trindade. E isso eu estou falando, eu só anotei aqui o Justino, mas tem Irineu de Leão, Tertuliano, Orígene, Atanásio, os pais capadócios, que Basílio, Gregório de Nícia, Gregório Nazianzo, são tudo, isso vai andando durante os séculos, até o ano 400 aqui aproximadamente, todos defendendo a doutrina da Trindade. O irmão sabe que no concílio de Nicéia, 325, é a pessoa do Filho que estava em evidência. Já no 381, que é o concílio de Constantinopla, é a pessoa do Espírito. Porque precisou ali ter um acerto, porque eles criam que o Espírito Santo era como esses hereges, que o Espírito Santo era menos Deus. Aí é aquele termo que houve a separação da igreja do Ocidente para o Oriente, justamente por termo filioque. O que é o filioque? Que o Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tinha uns pais que defendiam que era só do Pai, não do Filho. Entendeu? Que é aquela explicação que eu dei. Na eternidade, quando o Filho é gerado, o Espírito já é procedido do Pai e do Filho. Mas isso nós estamos falando numa época que não cronometrava tempo, meu Mateus. Então, logo, um não vem primeiro que o outro. Nessa trindade, Atanásio diz, não tem o maior, não tem o primeiro e não tem o menor. Não tem o mais importante. Todos são importantes iguais. Né? Pastor, e aqui no no capítulo 14 de João, aqui tem uma promessa muito linda acerca daqueles que escutam a palavra, daqueles que colocam a palavra em prática. Fala que essa trindade é possível a trindade, porque aqui tem uma palavra que Jesus diz, que dá a entender, traz essa ideia, e faremos nele morada. É lindo, é a divindade de Deus, é a divindade habitando no ser humano. Exato. É lindo essa aplicação, né, pastor? Porque, você veja bem, ó, quando Jesus promete aí, aquele que me ama guarda a minha palavra, e nós viremos, ó, o pronome plural, nós, está distinguindo aí, porque se ele falar assim, eu vou vir morar, aí seria unicista. Se ele falasse assim, o Pai vai vir e vai morar, seria unitarista. E se ele falava assim, nós três como deuses vão morar, seria o triteísmo. Mas ele é muito categórico. Nós viremos e faremos nele morar. Glória a Deus. Maravilha. A capacidade que ele nos abriu, essa porta que ele nos abriu de a possibilidade de termos casa espiritual dele. Glória a Deus. E é isso que ele quer. Por isso que até ele falou para aquela mulher samaritana, né? Não haverá um lugar certo, mas os verdadeiros adorarão em verdade. Exato. Em espírito. Glória a Deus. Aqui dentro. Aleluia. Louvado. E aí, irmão Mateus, tem algumas objeções a essa doutrina, né? Por exemplo, o povo pergunta assim, por exemplo, como que 3 pode ser 1? Não é? Mas a Bíblia responde. É 1 em essência, 3 em pessoas. Não é distinto. Como eu estava dizendo, irmão, quando o Tertuliano desenvolve os termos, para explicar a Trindade, ele usou algumas... Aliás, irmão Mateus, vou aproveitar até abrir um aspas aqui. Nenhuma ilustração, por mais que a gente pense, repense, trevo de 3 folhas, água nos seus 3 estados, o triângulo, nenhuma ilustração dessas vai codificar para nós verdadeiramente a Trindade. Por quê? Se eu tenho um triângulo aqui, e eu tiro um dos lados, ele deixou de ser triângulo. E a Trindade, quando um sai de cena, continua sendo Deus. Entendeu? O estado da água, ela muda. Por exemplo, do sólido, do líquido, gasoso, ela sofre nuances. Correto? O trevo de 3 folhas. Se eu tiro uma folhinha, ele deixou de ser trevo de 3 folhas. Ele ficou 2 folhas. Agora a Trindade não. Quando o Pai tem evidência, o Filho e o Espírito também está. Não tem como tirar Deus de Deus. Não tem.
Entendeu? Então, as ilustrações que nós podemos usar, mas Tertuliano, ele foi muito sábio nessas colocações. Ele não usou nenhuma dessas metáforas, mas ele usou a metáfora de uma casa. Então, uma casa é uma essência, com 3 habitantes morando nela. Olha como é que ele foi sábio. Então, ficou umas pontas soltas ainda. Mas aí, com o passar dos anos, foram corrigindo. Porque 3 pessoas podem morar numa mesma casa. Se a pessoa A não está, a casa continua sendo casa. Se a B e a C também não, continua sendo casa. E ele, irmão, ele disserta tanto que ele fala assim: são 3 iguais em condição, iguais em poder e igual em essência. Mas são diferentes em grau, forma e aspecto. O que vem a ser isso? Aí a gente vai caminhar um pouquinho. São iguais na essência divina, mas são diferentes nas pessoas. A pessoa do Pai não é do Filho, nem do Espírito do Filho, e assim pode fazer o trocadilho do jeito que a gente viu nos textos. Quando um está sendo falado, os outros 2 respeitam. Então não tem como. O modalismo, irmão, cai por terra aqui. Como que o Pai era o Pai no Velho, agora no Novo é o Filho, e agora na Igreja é o Espírito Santo, sendo que aí seria 3 modos do mesmo Deus, da mesma pessoa. Entendeu? Então o Tertuliano, ele dissertou muito bem isso. Há uma substância só, uma essência só, morando nessa casa. Mas 3 moradores nessa casa. Então, como você bem disse há pouco, quando Jesus falou, viremos para ele e faremos nele morada, é a Trindade. E é tão assim, irmão, a Trindade, eles são tão recíprocos, é um entendimento tão mútuo de amor, de amizade, de subordinação voluntária, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 28, que o Filho vai entregar o reino ao Pai. Mas a gente viu lá em Filipenses que o Pai deu a ele um nome que é sobre todo nome, para todo joelho se dobrar. Então, ora o Pai está agindo, ora o Filho, ora o Pai está recebendo glória, ora o Filho, mas a gente tem que entender que é o único Deus que está sendo glorificado. E por que o Espírito Santo, uma pergunta pertinente, irmão, por que o Espírito Santo não aclama o nome de Deus? Você não vai encontrar um versículo, nem Jesus e nem o Espírito Santo dizendo, eu sou Deus, me adoro, me venero. Por quê? Porque eles vieram para prestar um trabalho. Eles estavam numa subordinação funcional. Entendeu? Mas há textos como esse de Colossenses 2,9, que Jesus é Deus pleno. Atos 5, Espírito Santo é Deus pleno. Glória a Deus. Salmo 139, por exemplo, aonde me fugirei do teu Espírito? Ali é a pessoa do Espírito Santo. Se for na profundeza do mar, o Senhor está. Se for no Seol, que é o inferno, a sepultura, dependendo da tradução, o Senhor está. Se for no alto do monte, o Senhor está. Falando do Espírito Santo, que é onipresente. E para fechar essa questão, para não ter nenhuma ponta solta, meu Mateus, quando eles dizem que Jesus é um Deus menor, isso é inadmissível. Por quê? Porque se tirar a onipresença de Jesus, ele deixou de ser Deus. Deus tem todas as prerrogativas da Trindade, da divindade. Tirou um sequer dos atributos, ele deixou de ser Deus. E como que tira atributos de Deus, eu te pergunto? Aí fica difícil, né? Não é verdade? Aí fica difícil. E a Bíblia diz, né? Quem crê em mim como diz. Exato. Então, acho que é um dos principais motivos pelo qual a gente chega com esse tema, para poder levar até você o que a Bíblia fala sobre esse assunto, de extrema importância. Você viu o quanto de assunto importante que emana da palavra de Deus? Mas uma coisa é certa, se você conseguir crer em Jesus, como diz a Escritura, você pode ter certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vai habitar no Glória a Deus. porque essa é a vontade do Pai. Esse é o plano de Deus para a tua e para a minha vida. Pastor, vamos já partir para as considerações finais, porque o tempo não nos permite. Está muito bom, está gostoso o papo, mas a gente tem que encerrar. Pastor, dá as suas considerações finais, fica à vontade. Foi um prazer tê-lo aqui, viu, pastor? Amém. Irmão Mateus, eu só tenho que agradecer ao bondoso Deus, porque tudo, como disse Paulo, né, em 11:33 de Romanos, tudo é dele, é por ele
é para Ele. Então a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Um assunto tão proveitoso, creio que esses minutos que passamos aqui vai servir de serventia para muita gente. As pessoas, creio que foram sanadas muitas dúvidas, mas o fato é, né, irmão, fechando aqui, não dá para exaurir, né, não dá para tratar esse assunto em pouco tempo assim. Isso é um assunto para um seminário, para uma coisa mais abrangente, né? Mas eu creio que deu para a gente dissertar os principais pontos, que é a essência divina, as três pessoas, é um único Deus. Inclusive, irmão Mateus, nesse fechamento eu queria citar, veja a Bíblia como que é claro. Quando Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim, no versículo 3, que conheçam a Ti por único Deus. Aí, os unicistas vão pegar, tá vendo? Mas ele não diz que o Pai somente é esse único Deus. Ele está embutido ali, nessa fala. Né? Porque se ele dissesse assim na oração, Pai, só o Senhor é o único Deus, aí nós estava perdido, porque aí ele próprio estava confessando, a própria boca dele, que o Pai era maior que ele. Mas não existe isso. Então nós cremos, fechando aqui, e nós cremos em um único Deus, nós somos monoteístas bíblicos, nós cremos numa única divindade, que permeia toda a história da humanidade, e vai permear por toda a eternidade, mas manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo possa clarear ainda mais o seu entendimento, meu amado ouvinte, para essa tão importante doutrina, como eu coloquei a priori no começo, é a espinha dorsal do cristianismo. Assim como a nossa coluna sustenta a estrutura do nosso corpo, a doutrina da Trindade é o que estrutura a fé cristã. Aí, junto a ela, vem as outras doutrinas, soteriologia, escatologia, doutrina de Deus, e assim vai agregando a essa tão importante doutrina que nós chamamos de a doutrina mestra, né? Doutrina principal do cristianismo. Que Deus em Cristo abençoe, eu só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigado. Louvado. Chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigado pela sua participação, por ter estado conosco até aqui. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E vamos fazer um minuto de oração. Ora por nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Senhor, por esses momentos tão pertinentes que passamos em Tua presença. E certo estamos que a Tua presença esteve conosco, está conosco. E é o Teu Espírito, ó Pai, que clareia o nosso entendimento para essa tão importante doutrina. E eu quero orar por esses amados ouvintes também que vão ter acesso a essa informação, que eles também possam ter essa doutrina descortinada em suas mentes, em seus corações. Continua abençoando este programa, continua abençoando a vida dos seus idealizadores, continua abençoando a nossa vida, as nossas famílias. É o que oramos agradecidos, no nome bendito e santo de Jesus. Amém. Amém.